Fala, Theo, como vocês estão? Oi, gente! Hoje temos uma convidada muito especial aqui no nosso episódio de hoje, a Priscila Boy. Pri, você é uma referência aí nas redes sociais, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo já pelo menos conheceu você ou já ouviu falar. Então, muito obrigada primeiro por ter aceito esse convite. E se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. E aí, meninas, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz em ser convidado para falar da TO. E será que alguém, muita gente já escutou falar meu nome? Não sei. O objetivo Com certeza. o objetivo é esse, né? Quando a gente se coloca nas redes sociais, a gente tem esse objetivo. Falar da TO e, obviamente, sem demagogia alguma, do nosso nome enquanto profissional, né? Mas então, para quem nunca ouviu falar de mim, quem não me conhece, o meu nome é Priscila Boy. Eu sou terapeuta ocupacional formada há 11 anos. Me formei numa universidade particular aqui em Belo Horizonte, que infelizmente não oferece mais o curso de terapia ocupacional. Desde que eu entrei na faculdade, eu já entrei focada na infância, então é óbvio que início de carreira a gente tenta, né? A gente vai em outras áreas, justamente para ganhar experiência, para se colocar no mercado, mas não foram experiências que tiveram sucesso. E aí eu estou desde então na área da neuropediatria. Tenho pós-graduação em desenvolvimento infantil e intervenção precoce. Tenho certificação em integração sensorial completa. Tenho formação em autismo e outras formações menores, mas também muito importantes, por exemplo, ecoterapia, que é bem interessante, e alguns métodos de abordagem mais específicos, mas que eu não utilizo muito, então eu às vezes não coloco no meu currículo falado, né, de apresentação. Estou abrindo a minha clínica. Um grande currículo aí, né? Principalmente voltado à área infantil. Sim, que eu acho muito importante, que quando a gente está na faculdade, assim, a gente fica um pouco em dúvida, né, de que área... eu não tinha essa dúvida, mas é o desvio da curva. Muita gente que entra não sabe ainda para que área vai. As pessoas não sabem nem o que é TO quando estão entrando, quem dirá para onde é muito difícil explicar o que é terapia ocupacional, né? Eu acho que hoje, aí, com esse movimento que a gente tem feito nas redes sociais, está mais fácil de explicar. Eu percebo que nesses 11 anos de formada que eu tenho, embora ainda muitas pessoas não conheçam a terapia ocupacional, muito mais do que antes conhecem agora. Deu para entender o que eu falei? Em comparação, assim, o estranhamento quando a gente diz ser terapeuta ocupacional hoje é muito menor do que há 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade. Então, eu acho que a partir do momento que um estudante ele tem uma afinidade maior com uma área e que ele se identifica com aquilo, é interessante que ele direcione as suas formações para aquela área, né? Porque embora o profissional generalista tenha, sim, uma grande importância no mercado de trabalho, o profissional que vai se especializando, ele consegue uma diferenciação maior e uma colocação melhor no mercado de trabalho, sem dúvida alguma, né? Então, eu nem tenho formações em outras áreas que não sejam da área infantil, porque eu falei, gente, eu não vou me especializar em algo que eu não vou utilizar. Não tem perder esse tempo, né? Às vezes, por uma curiosidade, você até pesquisa, faz alguns estudos, mas fazer uma especialização, acho que daí é um tempo meio... É um investimento desnecessário, né? Se você não vai utilizar aquele conhecimento. Mas vai da decisão de cada um. Enfim, e aí agora, neste ano, estou com o meu terceiro filho nascendo, que é a Clínica Vagalume, que tem inauguração prevista para janeiro do ano que vem.
Ai, que legal. Isso que eu ia perguntar. Quando que já tem data, então. Já tem data. Janeiro a gente já está de porta aberta. Luta, viu? Luta. Abrir clínica. Eu luto. A gente Mas a até gente conversou, né? A gente chega num ponto que a gente sente essa necessidade, né? Eu já cheguei nesse ponto também. Então, Paty, isso aí, 2022 está aí para isso. Mas, Pri, quem te acompanha, assim, né, nas redes sociais, quando você posta, porque às vezes você dá uma sumidinha, né, Priscila? Dou. E aí, quem te acompanha lá pensa, meu Deus, essa mulher é um polvo, né? Porque consegue fazer muitas coisas, multitarefas. Como que você consegue dar conta de tanta coisa? Porque você também faz parte de um podcast, né, que a gente Faço. sabe. Daí agora tem a clínica. E se não bastar tudo isso, ainda é mãe. TO, faz todos os cursos, vi que você formou recentemente em integração, não, você fez a certificação recentemente. Então, passa olha, a receita aí. Não sei responder como eu dou conta de tudo. Eu acho que tudo pede muito planejamento, né, da gente entender a importância de todos esses caminhos que a terapia ocupacional dá. Então, não é só dentro do nosso consultório que a gente se coloca, principalmente hoje, né? O profissional tem que não, né? É muito, muito pesado a gente falar tem que, mas é indicado, né, que a gente esteja nas redes sociais, porque eu, pelo menos, sempre que vou comprar alguma coisa, contratar algum serviço, eu procuro referência disso na internet, né? Então, eu defendo que o profissional que acha interessante, que o profissional que gosta de se comunicar e tudo mais, esteja presente aqui, né? Na internet, no YouTube, no Instagram, em todos os canais de comunicação, porque isso favorece que a gente seja conhecido, que a gente fale da nossa profissão, que, embora tenha melhorado muito, não é a profissão mais conhecida e reconhecida da área da saúde, embora sejamos muito importantes, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, eu entendo essas bolhas que eu me coloco, né? No consultório, montando a clínica, no TO Nativa, que é o podcast que eu participo com mais 4 colegas, e no meu perfil do Instagram, como partes do meu trabalho. Então, isso entra no meu cronograma também. Mas, como você falou, né, Paty, eu sempre dou uma sumidinha, porque tem hora que a gente não aguenta. Então, a gente não dá conta de tudo, né? Não, impossível. E aí a gente acaba deixando uma ou outra coisa, assim, mais ou menos. Mas eu me esforço muito para não sumir de lá, assim. E maternidade também não tem para onde correr, né? A sua mãe tem que dar conta dos pacotinhos. Não tem muito o que fazer. Não tem escolha. Essa é a prioridade master de todas. Mas tem, assim, a rede de apoio é muito importante, né, meninas? Porque sem a minha mãe, por exemplo, seria impossível. Seria mais difícil, né? Até para Seria você que está aí difícil. abrindo a clínica agora, então Exato. eu imagino que ela esteja te ajudando bastante nisso. Nossa, você não faz ideia do quanto. É muito mesmo, muito mesmo. E a sua clínica vai ser só você, por enquanto, de profissional, terapeuta? Não. Uma das coisas que mais me motivou para abrir a Vagalume, além de... o que trouxe a motivação maior é que eu já não me identificava mais com nenhum espaço que eu estava, né? Então, valores, também o valor monetário, mas não só ele era o que menos pesava. Eram os valores de vínculo e de verdades, enfim, treta, né? Mas eu não me identificava mais com esses espaços, com o tipo de atendimento prestado, com o tempo, com a orientação da família, com as prioridades, enfim, aquilo foi me incomodando muito. A vontade de ter uma clínica sempre existiu,
mas nos últimos 2 anos ela foi assim, é uma necessidade de me manter na TO, era ter o meu espaço, sabe? Porque os espaços cujo eu estava não tinha compatibilidade com o meu perfil profissional, né? Então foi uma das coisas que mais me motivou. Uma outra coisa muito importante para abrir a clínica, é óbvio que quando a gente empreende, a gente sabe que a quantidade de trabalho aumenta, mas eu pensei muito em equilibrar o meu tempo de trabalho para eu ter mais tempo com os meus filhos. Então, diante disso, eu já vou abrir com uma parceira, que é a Leonor Garcia, que vai atender comigo lá. Então, eu vou atender Ela é TO também. É aquela que te ajudou no meio da nossa supervisão. E ela vai atender meio período e eu o período da manhã, e a gente vai ter uma fonoaudióloga também que ainda será escolhida. Ou fonoaudiólogo, óbvio. Então a gente vai começar essa equipezinha de 3. Tudo para crescer, hein? E vocês vão atender somente crianças mesmo? A gente... A clínica ela vai ter o foco em intervenção precoce. Obviamente, não é só crianças até 6 anos, 5 anos, né? A gente vai estender até a idade de 13, 14, 15. Mas a gente tem esse foco em transtornos de neurodesenvolvimento, em disfunções ocupacionais, em crianças típicas também, né? Não é só criança que tem a disfunção ou alguma lesão, algum problema que a gente atende. Então, o público é infantil. Criança. Eu nunca tive aptidão para atender outros públicos, né? Eu sempre fui direcionada a crianças, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu também não imagino trabalhando com outro tipo de público. Muito menos idoso. Eu falo que eu tenho até pânico de passar pelo estágio de idosos, porque eu não faço ideia como você lida com idosos. É gostoso, sabe? É bem gostoso. Eu acho que toda área tem muito a apresentar, a acrescentar para a gente, mas é muito de identificação, né? A gente, para ser feliz enquanto profissional, a gente tem que fazer aquilo que faz o olhinho brilhar, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, foi uma TO lá falar para a gente, né, das áreas, e eu lembro, se eu não me engano, era a Tânia Hiroshi. Ela disse assim, você tem que ter uma área que você ama e uma área que te dá dinheiro. Né? Pode ser uma questão dois, né? Então, isso que eu ia complementar, Cami, porque assim, na época, isso ressoava para ela como uma verdade, né? Hoje, eu reconheço que a área da infância é a que eu amo e é a que vai dar dinheiro, né? Então, eu acho que eu estou num caminho bom. Com certeza. E eu acho que ainda tem bastante esse tabu, né? De como a gente é profissional da saúde, a gente não pode ficar almejando dinheiro. Você tem que se contentar e ajudar as pessoas. Agora, falar em ganhar dinheiro, em ser bem-sucedido, aí tá fora de questão, né? Ainda bem que a gente está desmitificando isso. Não, eu quero ganhar dinheiro, sim. É lógico. Né? Lógico, né? Porque eu não sou médico, se eu não posso ganhar dinheiro. Eu acho que isso acontece em todas as áreas da reabilitação, né? E aí, quanto mais reconhecida é a área, mais as pessoas compreendem que elas são... É possível ganhar dinheiro com fisioterapia, é possível ganhar dinheiro com enfermagem, né? Sim. Mas é muito possível ganhar dinheiro com a terapia ocupacional, sim, né? A gente tem aí os impasses das clínicas com convênios e tudo mais, mas é um caminho aí que a gente tem para lutar e para se colocar. Acho que a questão do plano de saúde não é só a terapeuta ocupacional que tem um repasse menor. Eu acho que todos os profissionais da saúde acabam tendo um repasse baixo. Sim, todos os profissionais que trabalham com reabilitação têm repasses muito baixos e muito abaixo do que a nossa tabela determina. Eu estava comentando com algumas colegas, com as colegas do podcast, porque o último episódio que a gente fez foi sobre convênio, né? E aí a gente estava conversando que, assim, para fisioterapeuta, por exemplo, o convênio é muito pior do que para TO.
porque o fisioterapeuta recebe por procedimento, né? Então, tipo, o joelho custa 2, a coluna custa 10. É por procedimento. Então, eles não têm um valor fechado de sessão nos convênios, eles têm o cálculo de sessão por aquele procedimento que eles utilizam. Eu posso estar equivocada, porque isso era... Eu tinha essa vivência dos valores repassados a eles quando eu estava numa clínica multi. Como já tem um tempo que eu me direcionei mais para a criança dentro do transtorno do espectro autista, e aí o fisioterapeuta ainda não é tão forte dentro da reabilitação da criança com autismo, né? Embora seja muito importante, as clínicas que atendem autistas não têm físio quase. Então, eu posso estar errada aí nessa questão do repasse. Mas o que eu vivenciei alguns anos atrás era isso, era que eles recebiam por procedimento. Já fono, TO e psico recebem por sessão. Então, a gente já tem um valor que a gente sabe que é tipo R$26, é R$26. Pois Mas né? É melhor que 5. Não é? Você Mas fazer o ainda jogo do assim, né, contente. é um processo desgastante ainda, né? Porque além de ser muito desvalorizado, você ainda tem que cuidar com várias questões para evitar glosas, e o plano de saúde está sempre em cima para verificar se o que você está fazendo, se eles concordam com o que você está fazendo. Então... É uma inversão de valores, né, Paty? É uma inversão de valores, né? Parece que o plano quer determinar o que nós, enquanto profissionais, devemos fazer. Exatamente, se não tiver descrito exatamente como eles querem que esteja descrito, como que eles querem que a terapia tenha sido, pronto. A frequência, o tempo de sessão, o tipo de abordagem, eles querem determinar isso e até o valor, né? Quando a gente atende por reembolso ou por liminar, eles querem determinar até o nosso valor de repasse. Isso é absurdo. Não são eles que determinam isso, né? E aí o movimento que a gente tem que fazer aí de se colocar e se posicionar para eles. Falar, não, peraí, Chuchu, não é assim que funciona. Mas é uma luta. E acredito que das maiores lutas do profissional de reabilitação. É uma luta que começou já lá no Instagram, né? Não é? Adorei. Adorei aquele perfil, porque eu acho que ele dá visibilidade a uma... porque ao mesmo tempo em que a gente passa por todos aqueles dramas descritos lá, né, todos aqueles abusos, enfim, a gente é profissional da saúde, então tem um glamour aí por trás que acham que a gente né, nossa, não, mas ela tá de jaleco, por que ela tá reclamando? Então, são os bastidores que ninguém sabe que a gente passa, que muitos de nós já passamos, e que trouxe visibilidade para isso, né? Eu acho muito válido. Existe uma romantização, né? De questão de saúde. De assistência. Que a gente trabalha por amor. Sim, trabalha por amor. A gente trabalha, obviamente, a gente trabalha por amor, né? Mas não acabei de falar que isso. paga, né? As nossas contas. Acabei de falar isso. A gente tem que trabalhar e a gente vai ser bem-sucedido e feliz e ter sucesso naquilo que a gente gosta de fazer e ama fazer. Mas o meu amor pela TO não paga meus boletos, não. Para iniciar na profissão na área da saúde, você inicia por amor, né? Mas depois todo mundo precisa pagar a conta. O início ali com certeza, você escolhe a área da saúde por amor, mas depois... Evidente. Sim. A gente... E acho que até início de carreira, assim, também, a gente está mais disposto a aceitar algumas condições que, teoricamente, não são as melhores, porque a gente precisa se colocar no mercado de trabalho. E, querendo ou não, clínicas conveniadas têm uma alta rotatividade de profissional, justamente porque pagam mal, né? Então, a qualquer oportunidade melhor que o profissional encontre, ele vai migrar para outra clínica, e é certo, é correto, ele tem que fazer isso mesmo, né? A gente está aí para ganhar cada vez melhor e ter qualidade de trabalho, mas a gente tem que entrar e querer sair dessa, né? Porque a realidade que a gente vê não é só de recém-formados nessas clínicas, tem profissionais
formados há muito tempo, que continuam aí atendendo por R$40, 26, 32, né? E a gente tem que se movimentar, gente. Não ter a vergonha de vender o nosso serviço, de precificar o nosso serviço, né? Então, Paty citou aí agora que eu acabei esse ano a certificação em integração sensorial. Porque eu fiz ela no formato online por causa da pandemia, o meu investimento foi de 15 mil. Mas se eu tivesse que fazer ela presencial, eu teria ainda minha passagem, a minha hospedagem, a minha alimentação, né? Então, a gente faz formações muito caras. Uma pós-graduação boa não sai menos de 10, menos de 8 mil reais, né? E aí, como que o profissional se capacita nesses cursos de maior qualidade, que o convênio exige, que a família exige, mas que ele não paga o suficiente para que a gente consiga investir nisso, né? Então, a gente fica num looping aí de quero fazer, não posso fazer, né? Então, é a atitude nossa que tem que... parte, tipo assim, eu quero ser melhor, e para ser melhor eu tenho que tomar atitudes diferentes do que as que eu tenho tomado até então, né? Entre elas, eu acredito que uma seja recusar esses valores abusivos e arrumar algumas estratégias, né? Por exemplo, não ocupar toda a nossa carga horária numa clínica por convênio e partir para o domiciliar, por exemplo, né? Com mais tempo de carreira, a gente pode achar outros, com mais experiência, a gente vai achando outros desmembramentos da nossa intervenção, que a gente não faz só atendimento clínico, né? Eu, por exemplo, eu faço supervisão clínica, eu dou cursos, né? Então, é óbvio que isso exige uma certa experiência profissional para a gente dar a cara a tapa para falar assim, olha, vem fazer um curso comigo, né? Venha fazer supervisão e tudo mais, e a gente não vai confiar a Priscila nunca apareceu na vida, não sei nem quem é, vou fazer supervisão com ela, não. Mas existem essas outras possibilidades para a gente se colocar no mercado de trabalho, né? Tem a formação escolar, né? Então, fazer projetos para... Eu estou falando da área infantil, que é o que eu domino, tá? Mas eu acho que outros colegas podem aproveitar dessas ideias para outras áreas, né? Então, por exemplo, fazer projetos para você se colocar em lugares que não têm o TO, mas que se beneficiariam do TO. Então, escolas particulares, por exemplo, escolas de educação infantil, hospital. É lei que a gente tenha TO nas UTIs neonatais e nem todas têm. Então, a gente faz um projeto para a implementação do serviço, né? E aí a gente vai dando os nossos passos para a gente se posicionar e ganhar mais, né? Então, é isso, a gente tem que se mexer. Não dá para a gente ficar parado nesse contexto aí das clínicas de convênio, não. E aceitar isso como assim, né? Isso, pronto, é o que tenho para hoje. Mas não, a gente sabe que não é. variedade. É óbvio que se movimentar nesse sentido gera desconforto, né? Toda mudança vai gerar um desconforto. Então, a gente vai passar por um momento de instabilidade, de insegurança financeira. Será que vai dar certo? Será que 3 pacientes domiciliares vai compensar um dia inteiro que eu abri mão? Vai compensar, pode ter certeza. Não vai compensar. E como que vai compensar, sim. Para atendimento particular? Olha, eu vejo colegas com clínicas com lista de esperas enormes, né? Então, eu tenho uma grande amiga, Camila Novaes, que é terapeuta ocupacional lá em Brasília, que tem 1 ano que ela abriu a Cedim e ela está ampliando porque ela tinha mais de 100 crianças na lista de espera. Então, a demanda é muito grande, a demanda na área da infância, né? É o que eu tenho o domínio para falar. É muito grande, muito grande. E ela é dividida em pacientes SUS e convênio e em pacientes particulares. Tem pacientes para todos os meios aí de atendimento, todos os gostos e bolsos e acessos, né? Então, a demanda é muito grande. A gente não pode ter medo de cobrar o nosso valor, porque naturalmente o público vai se organizando, né? Você vai atraindo pessoas do particular ou atraindo pessoas do convênio,
Hoje a gente tem muito forte um movimento das famílias de pedir a liminar dos planos de saúde, então as famílias que têm o plano estão entrando na justiça para que o plano faça o pagamento dos profissionais especialistas, né? E isso tem acontecido assim, até para ter uma terapia mais intensiva, né, também, porque o plano normalmente paga 1, 2 sessões por semana, então... De 30 minutos. Não adianta de nada, né? E aí é aquilo, assim, a clínica pode até falar que oferece o atendimento de integração sensorial, mas o profissional não tem o dinheiro para fazer a formação. Então, ele tem um curso introdutório e tudo mais, mas ele não tem a formação toda. E faz uma diferença, sabe? Eu aconselho que todos nessa área tenham um planejamento para investir nessa formação, porque ela é realmente muito importante e diferencial na intervenção nessa abordagem. Mas, enfim, aí está muito forte essa questão das liminares judiciais também, para os planos de saúde pagarem os particulares. E a maioria das famílias ganha. Então, tá assim, não falta paciente para ninguém. Não só os pacientes neuroatípicos, né? Mas as crianças no geral, como você comentou, tem demanda também, as crianças neurotípicas. Então, sim, nossa, criança é o maior público aí que tá. Principalmente agora, assim, a gente está com a incidência de autismo muito, 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 muito grande. Né? Saiu um estudo recentemente, né? Agora aumentou para 1 para 44, então cada 44 crianças, uma e eu tendência... É surreal. É surreal. É surreal. Então não falta, assim, paciente. Então a dica do dia é não ter medo de empreender. Não tenha abram suas clínicas. Seus consultórios. Seus espaços, seus consultórios. Não tenham medo de ter particular. Um autoconselho ela tá dando lá. Um autoconselho. Não tenham medo de absorver. De dizer não para essas oportunidades que não condizem com a gente. Às vezes parece que está super... tem muita clínica, né, fazendo a mesma coisa, mas assim, basta você procurar ali o seu diferencial no meio de tudo aquilo. Então, exatamente. Vai dar certo, sempre dá. Vai dar certo. Vai dar certo. É muito uma questão de motivação intrínseca, né? Que a gente fala tanto na terapia infantil. A gente também tem que ter ela para se movimentar. Bom, eu acho que é isso, né? O nosso tempo está acabando. Está acabando. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Pri? Não, só isso mesmo, assim, agradecer o convite, dizer que eu acho muito, muito massa esses movimentos que a gente tem feito aí na internet, de podcast, para a gente se posicionar, para a gente falar da terapia ocupacional, para além de intervenção, né? O TO faz isso, faz aquilo, é se posicionar como prestadores de serviço que precisam ser valorizados, falar para outros colegas terapeutas ocupacionais, eles se identificam muito com o que a gente fala, né? Então, eu acho que a gente tem esse poder aí de fazer essa rede e de trazer mais gente para falar e para a gente ser mais reconhecido. Então, a gente gostaria de agradecer você mais uma vez. Muito obrigada por aceitar esse convite. E foi uma honra, na verdade, falar com você. Eu que participo de todos os cursos da Pri. Me ajuda com a supervisão aí, então a gente já se conhece há um tempo, né, Pri? Obrigada. Um tempinho. Por mais Imagina, é um prazer ajudar, é um prazer participar do seu processo profissional. É muito bom. Obrigada, Pri. Muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo e por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, Camila. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.